Olá a todos! No vídeo de hoje eu pretendo trabalhar alguns aspectos relacionados ao conceito de cultura, tais como apresentados nessa obra, A Interpretação das Culturas, de um antropólogo estadunidense chamado Clifford Geertz. A minha intenção é apresentar de maneira muito geral o conceito de cultura para depois a gente relacionar ao longo das nossas aulas as implicações do pensamento do Geertz para a escrita da história e particularmente para um subgênero historiográfico chamado microhistória. Tá? Vejam o seguinte, afinal de contas, em primeiro lugar, o que é esse livro? Qual a importância desse livro? Esse livro ele consiste, na verdade, num conjunto de ensaios de etnologia escritos por Geertz, principalmente nos anos 60 e início dos anos 70, e que em 1973 foi publicado na forma de um livro. Para reunir esse conjunto de ensaios que não necessariamente tratam do mesmo assunto ou do mesmo tema, o que é que o Geertz fez? Ele escreveu um ensaio introdutório, que é na verdade o primeiro capítulo, intitulado Uma Descrição Densa, por uma teoria interpretativa da cultura. Nesse ensaio, ele apresenta aquilo que ele chama de um conceito semiótico de cultura, a partir do qual ele procura reunir, integrar estes ensaios, que não necessariamente tratam do mesmo assunto ou são sobre o mesmo tema. Pois bem, e esse ensaio tornou-se imensamente influente e principalmente por quê? Porque ele apresenta aquilo que ele chama de um conceito semiótico de cultura. Ele reelabora, ele faz uma crítica e ao mesmo tempo ele reelabora o conceito de cultura. Ora, antes da gente entrar propriamente no Clifford Geertz, eu gostaria de ler para vocês um trecho do livro Os Brasileiros por uma Teoria do Brasil, do Darcy Ribeiro, um antropólogo, que em determinado momento ele sente também a necessidade de definir o que é cultura. Então eu vou partir da definição de cultura do Darcy Ribeiro e a partir dessa definição de cultura a gente vai tentar dialogar com o Geertz e ver o que é que o Geertz tem de diferente e original, qual é a contribuição que o Geertz dá para esse campo de estudos. Vejam, Darcy Ribeiro, numa perspectiva bastante tradicional, ele nos diz o seguinte: os antropólogos definem a cultura como a herança social de uma comunidade humana representada pelo acervo coparticipado de modos estandardizados de adaptação à natureza para o provimento da subsistência, de normas e instituições reguladoras das relações sociais e de corpos de saber, de valores e de crenças com que explicam sua experiência, exprimem sua criatividade artística e se motivam para a ação. Assim conceituada, a cultura é uma ordem particular de fenômenos que tem de característico sua natureza de réplica conceitual da realidade, tal como é percebida e transmitida simbolicamente de geração em geração como uma tradição. E aí, mais tarde, no texto ele diz, nesse sentido, qualquer sociedade possui uma cultura desde o nível tribal até as sociedades nacionais modernas. Ora, o que a gente pode aprender dessa definição de cultura? Em primeiro lugar, a cultura, tal como pensada pelo Darcy Ribeiro, ela tem como característico a sua natureza de réplica conceitual da realidade. E quando a gente pensa em réplica conceitual, é necessário a gente pensar imediatamente em atos mentais, ou seja,
é uma representação da realidade. E enquanto representação da realidade, significa o quê? Significam atos mentais expressos na forma de conhecimentos, crenças, valores. Mas não são só atos mentais. Por quê? Porque anteriormente, nessa mesma definição, ele diz o seguinte, tá? Acervo coparticipado de modos estandardizados de adaptação à natureza para o provimento da subsistência. E o que a gente pode pensar a partir disso é, né, a comportamento, ou seja, em uma palavra, né, o que a gente pode pensar como modos estandardizados de adaptação à natureza para o provimento da subsistência? Comportamento, que é diferente de atos mentais, que é diferente de valores, de crenças, de conhecimentos, né, e de uma visão de mundo. Ou seja, o comportamento é o quê? É a maneira como nós agimos no mundo. Então vejam, e a cultura significa o quê? A cultura, ela implica essas duas dimensões, uma dimensão, por assim dizer, invisível, certo? E que está no íntimo de nós mesmos. É como um sobrinho meu, uma vez, isso me lembra uma vez um sobrinho meu, ele tinha 5 anos e tinha a mania de trepar em tudo quanto é coisa, onde ele caiu, bateu a cabeça, aí foram ao médico, ele tinha um corte assim na cabeça, e aí ele falou para o médico, olha, eu acho que está escapando os pensamentos, né? E aí todo mundo deu risada, por quê? Porque, claro, os pensamentos não são uma coisa material, são uma realidade imaterial. E aí, nesse sentido, a cultura, pensada como atos mentais, como esse conjunto de valores, crenças, conhecimentos, etc., né, que eu chamo de atos mentais, conjuntos de atos mentais, eles são uma realidade imaterial, mas o comportamento não. O comportamento é empiricamente verificável. Então, em primeiro lugar, a cultura, ela tem esses dois aspectos. Ela tem um aspecto, né, imaterial e não acessível à verificação empírica, e um aspecto material acessível à verificação empírica. O que já causa uma certa perplexidade, que já causa uma certa confusão, né? Porque a gente já percebe que o conceito de cultura, ele é o quê? Ele, embora ele seja importante, embora ele seja útil, embora ele seja necessário, né? Ele é complexo. Mas ele se torna mais complexo ainda se a gente pensar que o próprio Darcy Ribeiro deixa de fora uma dimensão importante. Por quê? Porque se a cultura pode ser interpretada como um conjunto de atos mentais e como um conjunto de comportamentos humanos, existe algo que ficou de fora. Tá? E para isso eu pego um exemplo, tá? Um artefato que a gente não encontra com tanta frequência nos dias de hoje, mas que as pessoas que eram adolescentes nos anos 80, elas tinham, né, muitas vezes compravam. Tenho aqui um disco de vinil. E nesse disco de vinil eu tenho aqui, né, um ano, 1982, tem a inscrição de um ano, e tem a seguinte frase: disco é cultura. Quando ele afirma que disco é cultura, e eu concordo com essa afirmação, o que ele quer dizer? Que a realidade imaterial do disco, ou seja, as composições, que são uma realidade imaterial, elas são cultura? Ou ele está dizendo que o comportamento, os padrões de comportamento associados ao disco, ou seja, alguém se reuniu num estúdio, compôs as músicas, cantou, tocou instrumentos musicais, é cultura? Também. Mas existe uma terceira dimensão que não está sendo considerada. Esse objeto material é também cultura. Quando ele diz que disco é cultura, o próprio artefato é cultura. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho aqui um artefato, né? Uma bacia de barro, né? Que foi que nós compramos, e
né, nós utilizamos como enfeite em casa. Ora, um artesão produziu essa bacia de barro. E essa bacia é o quê? É um artefato cultural. Essa bacia é um artefato cultural por quê? Em primeiro lugar, porque ela tem uma série de desenhos. Né? Ela foi comprada lá em São Raimundo Nonato, onde tem um sítio arqueológico, e nesse sítio arqueológico tem uma série de imagens rupestres. Essas imagens rupestres são cultura? São. Por quê? Por causa do seu aspecto imaterial, porque representam uma visão de mundo de povos que habitaram aquela região há milhares de anos? Sim. Mas as próprias inscrições são elas também cultura. Tá? Assim como a habilidade do artesão no presente, que produz esses artefatos de barro e coloca esses mesmos desenhos, cópias desses desenhos, também é cultura. Mas o artefato em si mesmo, o artefato material é cultura. Então vejam, e aí nós vamos nos adensando cada vez mais no conceito de cultura, até que o conceito de cultura, que ele é útil, que ele é necessário, ele se torna o quê? Ele se torna um problema. A partir do momento em que eu tenho um conceito que é tão amplo, que abarca um número tão grande de coisas, né, ele perde a especificidade. E perdendo a especificidade, ele se torna um problema. Ou seja, ao invés de me ajudar nos objetos de estudos, me ajudar, ele acaba me atrapalhando. E é nesse sentido, então, que o Geertz coloca a visão dele. Como é que o entendimento que ele tem de cultura? Ele faz, né, em primeiro lugar, uma crítica, né, a um outro antropólogo, o Clyde Kluckhohn, que em cerca de 27 páginas do seu capítulo sobre o conceito de cultura, Kluckhohn conseguiu definir a cultura como 1. Modo de vida global de um povo. 2. O legado social que o indivíduo adquire de seu grupo. 3. Uma forma de pensar, sentir e acreditar. 4. Uma abstração do comportamento. 5. Uma teoria elaborada pelo antropólogo sobre uma forma pela qual um grupo de pessoas se comporta realmente. 6. Um celeiro de aprendizagem comum. 7. Um conjunto de orientações padronizadas para os problemas recorrentes. 8. Comportamento aprendido. 9. Mecanismo para regulamentação normativa do comportamento. 10. Um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao ambiente externo como a relação aos outros homens. Então vejam, qual é o problema do Kluckhohn? É que ele apresenta um conceito de cultura tão amplo que torna-se, né, inoperável. Qual é o problema do conceito de cultura do Darcy Ribeiro? Ele tenta restringir, ele tenta ser mais objetivo, mas ao tentar restringir, ao tentar ser objetivo, o que ele faz? Ele deixa aspectos importantes do conceito de cultura de fora. E qual é a solução geertziana diante dessa questão, diante desse problema conceitual da cultura? E aí ele dá a resposta dele. O conceito de cultura que eu defendo e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar é essencialmente semiótico, acreditando como Max Weber que o homem é um animal amarrado a teias de significado que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura do significado. E aí, nesse sentido, o que nós devemos entender por conceito semiótico de cultura? O que é semiótica? O que é a semiologia? É a ciência dos signos, é a ciência do significado simbólico de ações e objetos. E aí, nesse sentido, esse conceito semiótico de cultura, ele consegue unir, em primeiro lugar, esses dois âmbitos, o material e o imaterial. Por quê? Porque são ações e são objetos carregados de conteúdo simbólico. Tá? O comportamento humano e os resultados materiais desse comportamento humano são carregados de conteúdo simbólico, que aí remetem a essa dimensão imaterial da cultura. E aí vejam, qual é a tarefa do antropólogo? A tarefa do antropólogo é ler e interpretar, né? O que é
a semiótica? É uma teoria geral da interpretação. E aí, nesse sentido, quando ele apresenta um conceito semiótico de cultura, ele tenta fazer isso, ele tenta ver a cultura, esse conjunto de comportamentos e de resultados materiais de comportamento, como algo a ser lido, como um texto, né? Tomar essas realidades como texto significa tomar essa realidade como algo que vai ser lido e interpretado, que não é transparente, né? Mas, né, dotado de conteúdo simbólico. Pois bem, e aí ele lança mão de um exemplo, o exemplo da piscadela, que é, né, um exemplo dado por um filósofo chamado Gilbert Ryle. E a piscadela, segundo Ryle, é o seguinte: imagine duas pessoas, uma que contraiu a pálpebra por um gesto involuntário, e a outra que contraiu a pálpebra, ou seja, deu uma piscadela, mas não por um gesto involuntário, mas por um código social, ou seja, ele está conspirando com alguém, né, e emitiu um sinal, ele deu uma piscadela. Pois bem, e aí o gesto, segundo Ryle e segundo Geertz, citando Ryle, é o mesmo, ou seja, os dois fizeram a mesma coisa, os dois deram uma piscadela. Só que um contraiu a pálpebra e o outro, além de contrair a pálpebra, ele também piscou. Piscou no sentido de que dotou aquela ação de significado simbólico. Agora vamos imaginar uma outra situação, continua Ryle. Vamos imaginar que nós tenhamos uma outra pessoa que vê a primeira piscar como sinal de conspiração e faz uma outra coisa e imita a pessoa que piscou. Talvez por uma atitude jocosa ele resolveu fazer uma imitação. Ora, e aí ele está fazendo uma coisa diferente, não é mais a piscadela, deixou de ter aquele conteúdo anterior de, né, a conspiração e passou a ter um outro significado, significado de mímica, significado de uma atitude jocosa. E aí o que acontece? Mas vamos estender esse exemplo mais ainda. Vamos imaginar que essa pessoa que está fazendo a mímica, ele não tem muita segurança do que está fazendo e em casa ele pratica na frente do espelho a piscadela para conseguir piscar da melhor maneira possível. E aí o que ele está fazendo? Ele não está nem... ele está fazendo a mesma coisa que todos os outros, ele está contraindo a pálpebra. Mas ele, nesse caso, ele não está nem incitando uma conspiração, ele não está imitando, ele está ensaiando, ele está fazendo uma terceira coisa. Então o significado, nesse caso, ele é diferente. Então vejam, basicamente nós temos, né, esse conceito semiótico de cultura relacionado ao quê? A uma interpretação correta dessas ações humanas. Correta entre aspas. Por quê? Porque veja o seguinte, o que é que o antropólogo faz? O antropólogo, ele vai buscar, né, ler e interpretar essas realidades. Mas quando você pensa a antropologia como uma ciência interpretativa, a gente está abandonando uma pretensão muito comum a outras áreas das ciências sociais de tentar explicar os fenômenos sociais. Explicar os fenômenos sociais significa remontar às causas, certo? E para um problema eu tenho uma explicação correta. E se eu alcancei essa explicação correta, todas as outras explicações, elas podem ser refutadas. No caso da interpretação é diferente. A interpretação é uma leitura do conteúdo simbólico de uma realidade que não é minha. O antropólogo, ele vai fazer uma pesquisa em uma sociedade qualquer que não é a dele. No caso, o Geertz, ele vai fazer uma leitura da briga de galos na sociedade balinesa, que não é a dele. E ele vai tentar interpretar o conteúdo simbólico daquele ritual, daquelas ações, daquela prática cultural. Ora, o que ele vai fazer? Ele vai produzir uma interpretação, uma leitura
dessa prática social, que pode não ser a de outro antropólogo, que vai ver exatamente a mesma realidade e que vai ler essa realidade de maneira diferente. E que nenhuma dessas duas ou três, dessas N possíveis leituras de antropólogos que estudam a mesma coisa, vai chegar a uma identificação plena com aquilo que o próprio nativo entende pela sua própria prática social. Então vejam, e aqui então nós temos esse conceito de cultura que, ao mesmo tempo que é um conceito que consegue juntar essas várias realidades diferentes do conceito tradicional de cultura, né, consegue integrar coerentemente, ao mesmo tempo avança para um problema, o caráter problemático, provisório da interpretação. A interpretação, né, ela sempre vai carregar um aspecto de provisoriedade, de subjetividade, de indeterminação. Tá? Então vejam, e aí ele apresenta esse conceito geral de cultura, e a partir desse conceito geral de cultura ele começa a tirar algumas conclusões. Né? Primeira conclusão, né? O antropólogo ele lê essa realidade e ele procura compreender os códigos culturais dos atores sociais que muitas vezes não se compreendem uns aos outros. Ele dá um exemplo de uma situação de roubo de carneiros que aconteceu em Marrocos em 1912, envolvendo o quê? O mercador judeu, tribos berberes e colonizadores franceses. E ele mostra o quê? Que ele, como antropólogo, ele consegue fazer uma leitura que dá sentido a essas relações sociais, mas que os próprios atores envolvidos no processo, ou seja, os berberes, o mercador judeu e os colonizadores franceses eram incapazes de compreender uns aos outros. Né? Por quê? Porque não partilhavam dos mesmos códigos culturais. Então vejam, em primeiro lugar, né, a leitura antropológica ela tem esse caráter integrador. Segundo lugar, a leitura antropológica não é ela mesma a realidade interpretada. Uma coisa é a prática cultural da briga de galos. A outra coisa é a leitura que o antropólogo faz dessa prática cultural. Parece uma coisa muito óbvia, e de fato é, mas é assustador o quão frequentemente essas duas coisas são confundidas ou são tomadas como o mesmo. E talvez o mais importante para os nossos propósitos seria a crítica que ele faz, né, a duas maneiras de se entender a cultura, né, ou aquilo que ele chama de duas falácias. Em primeiro lugar é a falácia Jonesville é a América, ou seja, você dizer que você está estudando pequenas comunidades, pequenas tribos, vilas. Por quê? Porque ali você vai encontrar no microscópico relações sociais que são de caráter global. Ele diz, não, você não vai encontrar o grande no pequeno, isso é uma falácia. Nos próprios termos de Geertz, a falácia Jonesville é América em ponto pequeno, ou América é Jonesville em ponto grande, é tão óbvia que a única coisa que exige explicação é como as pessoas conseguiam acreditar nisso e levar outros a acreditarem também. A noção de que se pode encontrar a essência de sociedades nacionais, civilizações, grandes religiões ou o que quer que seja resumida e simplificada nas chamadas pequenas cidades e aldeias típicas é um absurdo visível. O que se encontra em pequenas cidades e vilas é, por sinal, a vida de pequenas cidades e vilas. Se os estudos localizados microscópicos fossem realmente dependentes de tais premissas, para sua maior relevância, se pudessem capturar o mundo amplo no pequeno, eles não teriam qualquer relevância. Tá? Então, em primeiro lugar, a denúncia dessa falácia. E aí, nesse sentido, o que é que os antropólogos estudam? Eles não estudam as pequenas aldeias, eles não estudam as aldeias, eles estudam nas aldeias. Segunda
falácia, né, que é aquilo que o Geertz chama de modelo do experimento natural. Ou seja, o que é que o antropólogo faz ao estudar essas realidades microscópicas? Ele está, na verdade, desenvolvendo um experimento. Ora, a ideia de experimento, ela remonta o quê? Ela remonta à busca de causas. E a antropologia interpretativa é uma recusa de trabalhar com essa premissa de que você vai conseguir encontrar as causas últimas do comportamento humano, tá? Ou as causas últimas das intenções humanas. E aí o que ele nos diz? A noção de laboratório natural tem sido igualmente perniciosa, não apenas porque a analogia é falsa. Que espécie de laboratório é esse onde nenhum dos parâmetros é manipulável? Mas porque ela leva à noção de que os dados obtidos com os estudos etnográficos são mais puros, ou mais fundamentais, ou mais sólidos, ou menos condicionados. A palavra favorita é elementar, do que aqueles conseguidos através de outras espécies de pesquisa social. Certo? E aí, nesse sentido, nós temos a denúncia dessas duas falácias segundo Geertz. Vejam, qual é a importância do Geertz para os estudos históricos? Aquilo que Geertz diz que é a missão do antropólogo, a tarefa do antropólogo, é aquilo que ele chama de descrição densa. Tá? E ele vai apresentar esse conceito. O que é uma descrição densa? É, na verdade, uma análise dessas sociedades, mas uma análise jamais descolada da observação das particularidades das sociedades. Ou seja, o que ele pretende fazer com a descrição densa é fazer uma análise que não descolhe conceitos abstratos que possam ser aplicados em qualquer realidade, mas são conceitos que são operacionalizados na própria prática da observação etnográfica. E é mais ou menos isso que vai ser, né, de grande apelo para os historiadores, que eles vão estudar esses objetos históricos, né, essas sociedades do passado, essas vivências do passado, que são vivências particulares, mas essas vivências particulares vão ser densamente descritas. Densamente descritas significa o quê? Uma análise na qual o historiador no presente procura decodificar o significado simbólico das ações de personagens do passado. Mas a gente vai, na aula, procurar trabalhar isso e aprofundar melhor essa noção. Até lá então. Obrigado a todos. Música